A Vinci estava preparada para avançar com os bulldozers, mas duas câmaras mantiveram-se irredutíveis na recusa do novo aeroporto de Montijo. A ANAC recusou-se a avaliar o projeto e o processo do novo aeroporto de Lisboa, acordado entre o Governo e a ANA em janeiro de 2019, voltou praticamente à estaca zero. O ministro Pedro Nuno Santos anunciou uma avaliação ambiental estratégica, mas limitou a 3 as opções a estudar: Portela mais Montijo, Montijo mais Portela e Alcochete. A necessidade de expandir a capacidade aeroportuária de Lisboa começou a ser falada praticamente quando da inauguração do Humberto Delgado, mas hoje, 12 de março de 2021, pouco se avançou. O aeroporto, ou os aeroportos de Lisboa, é o tema do nosso Palavras Cruzadas de hoje, onde temos como convidados Álvaro Costa e Manuel Tão, professores universitários e especialistas em transportes, e Paulo Paiva, presidente da APAT, porque a carga também tem uma palavra a dizer nestas coisas. Estão os 3 convidados já connosco. Bom dia aos 3. Obrigado pela vossa disponibilidade para participarem nesta conversa sobre um tema que a todos interessa. Peço-vos o favor de se juntarem a nós na conversa. Bom dia, Paulo Paiva, bom dia, professor Álvaro Costa, bom dia, professor Manuel Tão. Bom, obrigado pela vossa disponibilidade para participarem nesta conversa, que de facto é de atualidade, mas que, enfim, se vem arrastando ao longo de anos, ao longo de décadas. E eu começava por vos perguntar, e isto é uma conversa, portanto podem intervir como entenderem e sempre que acharem oportuno. A pergunta que se impõe a primeira é se concordam com a decisão do Governo de avançar com a avaliação ambiental estratégica, e se, na prática, se poderia, passado este tempo todo, se poderia ter evitado este desfecho e poderíamos estar, portanto, a avançar mais depressa. Quem é que quer abrir as hostilidades? Talvez o professor Manuel Tão, que tem o micro aberto, professor. Bom, a questão da avaliação ambiental estratégica é algo que decorre das próprias diretivas europeias. E, portanto, de qualquer forma, teria sempre que ser realizada. Agora, o que eu penso que isto... o processo é quase épico, na medida em que isto é quase um caso de estudo a nível europeu, ou melhor, como é que chegamos a uma situação destas depois de termos feito tantos e tantos estudos ao longo de tantos e tantos anos? Tenho dificuldade a nível europeu de encontrar um processo que se assemelhe a este, porque isto depois começa também a ter alguns aspectos caricatos. Isto é, a nossa incapacidade, digamos assim, de planear e executar grandes infraestruturas impactantes a nível do território. O único caso de sucesso que nós temos, de facto, a nível de infraestruturas nestes qualquer coisa como 34 anos que nós levamos de integração europeia, é a construção de autoestradas. Nós fomos capazes, com um grande consenso nacional, se assim se pode dizer, de construir qualquer coisa com mais de 3.000 quilómetros de autoestrada, rapidamente, com estudos que se fizeram muito rapidamente. Algumas dessas autoestradas até são questionáveis na sua utilidade e na sua existência, mas quando se trata de construir uma linha de caminho de ferro, ou uma rede ferroviária, ou um aeroporto e respectivas acessibilidades, nós estamos aqui durante décadas e décadas a rolar em discussões, há estudos que sucedem uns atrás dos outros. E, portanto, há aqui qualquer coisa deste processo que tem que ser retido como um ensinamento. E, de facto, a avaliação ambiental estratégica, de facto, é necessária. Eu penso que há aqui um problema logo à partida, os estudos vão-se fazer sem dúvida, mas, por exemplo, no caso anterior que tínhamos Alcochete, foram investidos tantos milhões, houve uma dicotomia e um antagonismo, digamos assim, na altura, um processo até bastante prolongado entre Alcochete e a OTA. E acabou por se concluir, depois de um estudo muito aturado, que até teve o apoio da Associação Empresarial Portugal, teve uma revisão, digamos assim, daquilo que era quase uma decisão inabalável quanto à OTA, e depois até o próprio Laboratório Nacional de Engenharia Civil envolveu-se no estudo e acabou-se por chegar à conclusão, bom, avançamos com Alcochete e que pode ser construído de uma forma modular, em fases. E agora tudo isso desaparece misteriosamente. Quer dizer, há qualquer coisa aqui de estranho, que eu penso
que coloca muito em causa, digamos assim, a questão destas infraestruturas impactantes com o território e com toda a economia, e que nos provoca atrasos muito graves no processo de transição económica que nós necessitamos para definitivamente valorizarmos o nosso território e atrairmos empresas para cá, seja a nível daquelas que são intensivas em viagens de passageiros, seja a nível daquilo que é a logística. Penso que será professor. esta. Vamos ver. Álvaro Costa, presumo que no essencial secundará a posição do professor Manuel Tão. Não totalmente, porque, vamos lá ver, estes primeiros estudos foram feitos pelo governo quando surgiu Alcochete, e esses estudos omitiram o Montijo. Portanto, e o Montijo já estava em cima da mesa. Portanto, já o governo na altura não teve uma atitude isenta em relação a uma avaliação de uma localização para uma nova infraestrutura deste tipo. Portanto, quando uma pessoa tem de decidir e resolver um problema, deve ver as soluções que existem para resolver esse problema. E essas soluções é que devem ser avaliadas e comparadas. Portanto, todo aquele primeiro estudo que foi feito pelo MEC já é completamente enviesado. Portanto, se tem duas soluções e se não faz screening do que é possível, o estudo para mim não existe. Repare, eu participei, aliás, fui um dos coautores do estudo da Associação Comercial do Porto, feito nessa altura, em que nós fizemos o screening de todos os aeroportos e que emergia com uma opção de modelo, queria manter a Portela e fazer um aeroporto modular noutro sítio qualquer. Lá no estudo estão equacionadas as duas soluções, é fazer mais um em Alcochete ou fazer mais um no Montijo, e portanto a solução mais barata era fazer no Montijo. Mas lá no estudo também diz que há problemas ambientais e, portanto, fazer uma avaliação ambiental estratégica é fundamental e entre todas as soluções que são possíveis para fazer o screening do que é a melhor forma de resolver o problema. Portanto, eu acho que aquele primeiro estudo é um não estudo. Portanto, para mim, porque é um estudo que não... Ok, mas portanto não se deveria, das vossas duas intervenções, já fica a ideia de que não se deveria ter chegado aqui, diria eu, em vésperas dos bulldozers, como diziam os responsáveis da ANA, avançarem para o Montijo, sem se ter feito a dita cuja avaliação estratégica. Paulo Paiva, e entretanto a carga também tem enfim, também segue isto com interesse e preocupação, presumo eu. Sim, mas de forma indireta, porque o Montijo, como se sabe, não tem previsto infraestrutura para a carga, nem estará vocacionado para isso. Servirá sim para libertar espaço no aeroporto atual. No entanto, o aeroporto atual também é escasso em termos de condições que dá à carga, e não falo só nos terminais de carga, porque quando falamos numa infraestrutura logística, é necessário que aqueles que operam à volta do aeroporto e que interagem diretamente com o aeroporto tenham criadas condições, como se vê, aliás, noutros países e em países mais vocacionados nestas questões, e posso dar o exemplo de não haver infraestrutura logística nas áreas circundantes ao aeroporto. Portanto, não há uma coisa planeada, não há uma coisa pensada, uma zona de armazéns que, aliás, esteve pensada, mas nunca chegou a ser executada. E, portanto, o próprio aeroporto da Portela, não, ou se preferir o Humberto Delgado, não dá resposta a essas questões. Relativamente a esta avaliação ambiental estratégica, quer dizer, legalmente o governo não vai caminhando de solução em solução para dar resposta a problemas que vão surgindo. E se calhar é isso que explica porque é que andamos há 50 anos a discutir a localização do novo aeroporto, e porque as respostas dadas são sempre quase que a desenrascar um problema que surge extemporaneamente ou não, e aliás cria até
acrescentar que vejo com alguma preocupação os comentários que têm havido sobre um eventual acordo entre os partidos do arco do poder para reverem a lei que permita às autarquias intervirem e não deixarem que uma determinada obra avance. Muito bem. Ora bom, então o professor Álvaro Costa diz que os estudos anteriores também, por opção do governo, foram de algum modo enviesados. Agora, esta decisão do Ministro das Infraestruturas condiciona ou limita a avaliação ambiental estratégica a 3 opções. Portanto, como já referi, a questão da Portela ou Humberto Delgado mais o Montijo mais Portela, portanto passando a ser o Montijo o primeiro aeroporto de Lisboa e o mais um a ser a Portela, e a opção de Alcochete. Por exemplo, não surge a opção Portela mais Alcochete, como não surge outras opções que já foram faladas e entretanto abandonadas, mas que se calhar poderiam ser repescadas, tipo a Ota, tipo Alverca, tipo Rio Frio, não surge Beja, enfim, se calhar também não teria que surgir. Eu pergunto-vos se este é um bom ponto de partida para uma nova etapa que visaria responder e resolver em definitivo o problema. Pode ser, professor Álvaro Costa, claro. Sim, eu acho que também não inclui outro problema bem mais grave, que é o futuro da TAP. Portanto, no fundo, aliás, na última intervenção que eu fiz nas Ordens dos Engenheiros, ainda antes da pandemia mesmo, quer dizer, é impossível fazer uma projeção de procura para o Porto de Lisboa. Porque os clientes dos aeroportos são 2 tipos de clientes. Portanto, há um cliente que tem a ver com a base económica local e é a política das companhias. Portanto, vamos lá ver, há 30 anos olhava-se para a base económica local. Hoje não, há decisões empresariais, o mercado é competitivo e essas decisões empresariais determinam as procuras nos aeroportos. E por isso também é que nós sabemos que as low cost fazem muito bem isso. Mas estas companhias de bandeira também fazem. E, portanto, o que nós temos de perceber é se a TAP vai existir ou não, porque isto ou tem hub ou não tem. E, portanto, o modelo que se vai ter de definir para o novo aeroporto tem de ser tem de ser uma solução muito flexível. Portanto, se nós fizermos um mega aeroporto e não tivermos TAP, justificação não. Isso é uma questão e que tem de estar em cima da mesa. E, portanto, o Portela mais um sempre foi uma solução de flexibilidade. Portanto, se não surgir portanto, se a TAP falir e, portanto, se não tiver o hub em Lisboa, se calhar mais um, eu aí acho que mais um pode ser num sítio qualquer, quer dizer, porque se calhar há capacidade suficiente em Lisboa no aeroporto atual para albergar as procuras e pode-se então adiar uma decisão de um novo aeroporto. Portanto, nós temos de perceber, o negócio de transporte aéreo em Portugal é um negócio um bocadinho enviesado, que é todos nós contribuintes estamos há muitos anos a financiar a TAP. Portanto, repare, se nós temos de meter agora 3,7 mil milhões portanto, há 20 anos também pusemos, nós estamos a meter ali 150 milhões ano. Portanto, nós estamos a subsidiar os passageiros de transporte aéreo para criar um hub num sítio que nós depois temos problema de capacidade no hub. Então vamos criar um aeroporto. Quer dizer, isto é uma economia, para mim é uma economia quase louca, porque nós estamos a subsidiar a procura, mas depois temos necessidades, então temos de subsidiar por 2 lados. Subsidiar a companhia e depois subsidiar a construção do aeroporto. Portanto, acho que há aqui uma irracionalidade económica em todo este processo. Portanto, primeiro nós temos de ver qual é a procura, e isso tem muito a ver que TAP é que vamos ter. Pronto, e depois então é que nós temos de ver... Mas voltaremos à TAP, porque é uma das questões evidentemente incontornáveis nisto, como será necessário falar no próprio aeroporto do Porto, que entronca na estratégia da TAP, mas também vai provavelmente entroncar nesta estratégia global do país para os aeroportos, porque, enfim, afinal só estão a 300 quilómetros um do outro, mas focando-nos na questão destas localizações e abstraindo-nos para já desse pormenor
que é um por maior da procura, em termos olhando para o mapa, olhando para as realidades externas que nos podem servir de exemplo, está correto limitar o estudo a estas 3 opções que o Ministro apontou? Professor Álvaro Costa, só para concluir o... É sim, vamos lá ver. Eu, para mim, o modelo de ter um novo aeroporto que pudesse apoiar a Portela, para mim é uma opção de flexibilidade. Quer dizer, portanto, o planeamento aeroportuário tem de ser percebido à luz dos investimentos públicos que nós temos de introduzir a maior flexibilidade em investimentos que são muito elevados e que depois, se forem mal concebidos, e nós já estamos habituados em Portugal a fazer isso, com procuras, todas as grandes infraestruturas em Portugal aconteceu isso, desde as estradas atualmente, mas Sines também foi isso. Portanto, Sines foi um elefante branco durante 40 anos, até depois se justificar, e hoje tem uma importância que nunca teve. Portanto, nós temos um bocadinho de dar flexibilidade à decisão. Portanto, nós estamos aqui a decidir por opções. Portanto, a questão é, repare uma coisa, hoje com a pandemia nós estamos na altura ideal, quer dizer, ter adiado o investimento foi bom, porque nós hoje não precisamos, se tivéssemos um grande aeroporto, tínhamos um elefante branco maior do que o que temos hoje, e estamos com problemas enormes no transporte aéreo. Portanto, esta questão das infraestruturas é uma questão de flexibilidade, então nós temos de ver quais são as localizações que nos dão essa opção. Por exemplo, ter ou não ter a Portela aberta condiciona muito todo o planeamento aeroportuário na área de Lisboa, porque para ter a Portela aberta tem de ir buscar opções que permitam manter a Portela, portanto tem de ir buscar pistas paralelas, e aí é que surge o Montijo, não é? Porque há a hipótese de fazer uma pista paralela. Portanto, o nós irmos para a Alverca num novo investimento, para a Alverca não, para a Alcochete num novo investimento, já estamos a ter ali um grande compromisso que vamos precisar daquilo a prazo. Portanto, e eu não sei, porque também sei pouco sobre a avaliação ambiental, mas eu não sei, por exemplo, se o considerar em Alcochete um mega aeroporto, se aquilo passar também passa uma pista, não é? Portanto, no Montijo é diferente, portanto, considerar 2 cenários, o Montijo ser só abrir aquela pista, ou então criar um aeroporto principal que cria um impacto diferente. Se Alcochete passar para um mega aeroporto, também passa para uma pista, não é? E depois é um modelo económico, quer dizer assim, não vamos acabar com a Portela de um momento para o outro, vamos primeiro criar uma pista, mas isso depois é um investimento... Pronto, é um investimento modular, vai fazendo as coisas devagarinho. Portanto, se calhar, eu não sei se precisa de se considerar o Alcochete modular, porque o que tem interesse no Alcochete é poder fazer tudo, não é? Num horizonte, pronto, e depois vai fazendo aos poucos, não é? Mas se puder o tudo, pode fazer aos poucos. Compreendo. Professor Manuel, então, há quem levanta a questão de saber se estas 3 opções são inclusivamente comparáveis entre si. Ainda há poucos dias, aqui no Transportes e Negócios, a professora Rosário Macário dizia uma coisa que já tinha dito no último congresso da AFERCIT, dizendo que Montijo seria uma opção de curto, médio prazo, Alcochete seria uma opção de médio, longo prazo e que, portanto, comparar as 2 coisas não fazia muito sentido. Estas opções são comparáveis, restringir o estudo, já que vamos voltar a estudar, restringir o estudo a estas opções justifica-se ou deveríamos ter uma abordagem mais lata à questão? Bom, eu vou dar 2 respostas, que é o seguinte: no que diz respeito às afirmações da professora Rosário Macário, eu concordo por inteiro com elas, na medida em que a opção Montijo, e já me estou a abstrair da questão ambiental, a opção Montijo tem logo um aspecto que é coxo, é não ter lá o caminho de ferro. E Alcochete, logo à partida, Alcochete temos que pensar no Infantado, porque aquilo, na verdade, muitas pessoas pensam que aquilo é em Alcochete, mas aquilo fica no concelho de Benavente.
ao pé de Santo Estevão, onde há um nó da autoestrada A13. E, portanto, mas de qualquer das formas, o que para lá estava previsto era a acessibilidade ferroviária sob duas formas, quer sob a futura linha de alta velocidade, que tinha uma variante passante relativamente à linha de Madrid, quer depois um ramal da rede convencional. Pronto, estamos um pouco a revisitar e que, enfim, até pode ser questionável que eles alguma vez se concretizem no futuro, mas pelo menos a nível das acessibilidades ferroviárias elas estavam lá, e isso também é importante para a logística. Quer dizer, se o aeroporto tem uma componente logística, também é importante que o comboio lá esteja e não apenas a rodovia. Ora, na Península do Montijo, é extremamente difícil que isso alguma vez venha a ter lugar, que o comboio alguma vez lá chegue. A segunda parte da resposta, em termos de incluir mais localizações, o que eu posso aqui dizer daquilo que eu penso é que devíamos ter a ousadia de pensarmos Lisboa integrada numa rede aeroportuária, e até, no limite, considerarmos a não construção de um novo aeroporto e pensarmos naquilo que é a rede de aeroportos a nível nacional. E aqui eu remeto para aquilo que foi o critério da Força Aérea Alemã, da Luftwaffe, quando eles decidiram construir Beja em 1962 ou 63. Se nós formos a ver, Beja é um aeroporto que está a 160 km de Faro por caminho de ferro. Está a 160 km de Lisboa por caminho de ferro. Lisboa está a 160 km de Montreal por caminho de ferro. Montreal está a 160 km do Porto por caminho de ferro. E o Porto está a cerca de 160 km por caminho de ferro de Vigo. Portanto, todo o critério que a Força Aérea Alemã usou na altura para localizar um aeroporto aparentemente no meio do nada e que visava, sobretudo na altura, atender a questões de natureza estratégica, eram os 160 km por via férrea. Ora, se nós pensarmos hoje com a tecnologia ferroviária, 160 km fazem-se entre 45 minutos e 1 hora. Portanto, todos esses aeroportos têm capacidade de ter um hinterland muito para além daquilo que são as localizações onde estão, e isso devia ser levado em conta numa avaliação estratégica, ambiental, mas também das áreas de influência potenciais dos aeroportos, porque podemos eventualmente chegar à conclusão que o Portela mais 1, na verdade, pode ser um Portela mais 2, com um complemento a norte, no centro de Portugal, e um complemento a sul, no centro interior de Portugal. E podemos até nem ter que incorrer em grandes investimentos pesados de construção de um aeroporto novo. Isto penso eu que é um cenário que até se pode colocar. E tudo isto com suporte em investimentos de caminho de ferro, que é aquilo que vai ser privilegiado neste quadro comunitário de apoio até 2030. Professor, pela sua análise, obrigado. Paulo Paiva, questiono de novo a questão da carga. O consumo, olhando para Lisboa, olhando para a área metropolitana de Lisboa, para a grande área de Lisboa, o consumo está na margem norte, o aeroporto de Lisboa atual está na margem norte, qualquer solução que está atualmente sobre a mesa atira para a margem sul. Isso implica o quê? Implica que o aeroporto da Portela permaneça, quanto mais não seja para a carga, o que parece pouco viável, porque o interesse do hotel, do aeroporto no centro da cidade, de novo, será pensado mais para os passageiros. Ou como é que vocês veem as soluções que atirem a carga, digamos assim, para a margem sul, que portanto não poderá ser uma complementaridade. Portanto, vocês ou têm que estar em Lisboa ou têm que estar definitivamente onde as companhias de bandeira, se podemos usar ainda essa expressão, onde as companhias de bandeira estiverem a operar, não é? Mais ou menos. Não me parece que hoje em dia, com as ligações que há, com a conectividade que há a nível até de distribuição a nível nacional, o ser margem sul, margem norte, não me parece que seja um problema.
a questão eu acho que é bastante mais vasta do que essa. E passa por percebermos porquê, qual a razão de precisarmos de um aeroporto novo. Quando pensarmos na razão e o porquê, temos depois de saber definir ou tomar uma decisão integrada no sistema logístico nacional. Se é no Montijo, se é em Alcochete, se é em Beja, se é em Montreal, se é, por exemplo, Portela mais Sá Carneiro. A nossa posição na APAT tem sido esta. Temos que analisar e tomar uma decisão que seja racional do ponto de vista económico, social e do ponto de vista do investimento público. O aeroporto, do nosso ponto de vista, funciona quanto mais conectividade lhe oferecer. E, portanto, não havendo cá, eu acho que é um pouco parecido a nível de passageiros, porque qualquer aeroporto, neste momento, é tanto mais rentável quanto maior número de passageiros consegue atrair para o seu espaço. E só consegue aumentar esse número de passageiros se tiver uma conectividade maior. Na carga é precisamente a mesma coisa, porque em termos de mercado nacional de carga aérea, o mercado é limitado. E é limitado também porque os próprios aeroportos e as ligações aéreas que temos à saída de Portugal dão uma resposta limitada também. Ora, se pensarmos no investimento de um aeroporto que consiga, de facto, funcionar como hub, seja para a TAP, seja para outra companhia, se a TAP não conseguir resistir, eu espero que consiga, mas se funcionar como hub para uma companhia a operar em Portugal, com ligações, por exemplo, à América do Norte, às Américas, com ligações ao Médio Oriente, a ir buscar passageiros à Europa, mas isto é uma discussão que vai muito além da localização Montijo ou Alverca, e é uma discussão, e é um pensamento, e é uma ideia que tem que ser trabalhada, mas tem que ser trabalhada em 6 meses, não é andar 50 anos a pensar se vamos fazer isto ou se vamos fazer aquilo. O que é que temos que criar? O investimento na infraestrutura permite criar bases para que uma companhia que queira instalar-se com um hub em Lisboa ou em Portugal tenha essa base e que depois a partir daí desenvolva o seu negócio. Não podemos esquecer, eu estava a mencionar as Américas, não podemos esquecer que só na América do Sul, por exemplo, no Brasil, temos um mercado de 200 milhões. É claro que não são 200 milhões de passageiros, mas quer dizer... nos últimos anos, a TAP, por exemplo, teve uma estratégia que alargou o número de voos para o Brasil e transformou, aí sim, começou a operar com o hub em Lisboa e a ganhar dinheiro, não com os passageiros que vêm para Lisboa, mas que vêm fazer transbordo em Lisboa para outros destinos. E, portanto, qualquer solução que se encontre, se queremos dar suporte a qualquer companhia aérea, temos que criar as condições para que consiga funcionar aqui como hub. Porque, de resto, estamos a falar de aeroportos regionais e, portanto, com ligações pontuais, ligações ponto a ponto, que não servem, ou melhor, vão servindo alguns passageiros nacionais, alguma carga nacional, mas a maior parte da carga depois terá que seguir via Madrid, via Amsterdão, via Paris, porque não temos solução aqui, que é o que já acontece agora. Queria também acrescentar outra situação, que é o facto de termos aqui um hub em Portugal, e volto a frisar que não me interessa se é Lisboa mais Montijo, se é Alcochete, se é Lisboa mais Sá Carneiro, se é Lisboa Beja, se é só Beja. O que interessa é que as pessoas pensem seriamente sobre este assunto e que se tome uma decisão rapidamente, porque temos que criar condições também às próprias empresas, e eu agora já estou a falar do ponto de vista da carga,
às próprias empresas que queiram ter condições para exportar, porque nós só somos viáveis enquanto país com as exportações, quer se queira, quer não somos viáveis só com o mercado nacional. Portanto, um aeroporto é um importante suporte à exportação de mercadorias de alto valor acrescentado. E é esse tipo de comércio, cadeias de alto valor, que pretendemos e que devemos tentar atrair para o país. Não é em termos de valor, de volumes de carga, a carga aérea é pouco representativa quando comparada com a rodoviária e com a marítima. Mas em valor, a nível mundial, representa 30% do valor das mercadorias que circulam. Isto tudo é claro que tem que ser visto também depois em termos de impacto da economia do país. Porque se queremos... Paulo, desculpe interrompê-lo, mas não resisto, enfim, não é o âmbito... divagar, não é? Não de todo, mas não resisto, não é o âmbito da nossa conversa, mas não resisto a questioná-lo sobre um aspecto, sem mencionar a empresa, porque que não se justifica. Como é que vê nessa sua lógica, que é, enfim, digo eu, imbatível, como é que vê o facto de, no aeroporto de Lisboa, no atual aeroporto de Lisboa, haver uma empresa que movimenta esse tipo de cargas, que faz esse trade-off de cargas e encaminhamento de cargas valiosas, que diria eu, há mais de uma década, aguarda pacientemente para construir uma base de operações que poderia aportar grandes volumes e que poderia colocar Lisboa nas tais rotas intercontinentais, provavelmente de transporte de mercadorias. Como é que vê essa situação? Não vejo, é uma situação que me envergonha, é vergonha alheia, só mais nada, porque está presa por decisões que já podiam ter sido tomadas há muito tempo e pronto, independentemente da empresa que é, seja essa ou seja outra, imagino, nós temos conhecimento dessa que pretendia alargar a sua atividade aqui no aeroporto. Mas se calhar já outras surgiram que nem sequer adiantaram mais estudos ou mais intenções, porque sabem que a nível do Estado não há resposta. E, portanto, é essa parte também que tem que ser trabalhada e tem que haver uma mudança de mentalidade também. Porque não há economia sem investimento e sem investimento em infraestruturas e, portanto, é importante que se, mais do que, e aqui já do ponto de vista desta situação do aeroporto, há muita desinformação a circular e o que é necessário é tomar decisões coerentes, racionais e que no final é claro que vai haver sempre quem concorde e quem discorde, mas que no foi que seja servido é o interesse do país e da economia. Já agora, e aproveitando, você foi, presumo que já não é, presidente da comunidade portuária de carga aérea, aeroportuária de carga do aeroporto de Lisboa e a APAT em particular, desde há muito tempo que se tem mostrado empenhada em reativar essas comunidades aeroportuárias de carga para afirmar o negócio da carga que nos últimos meses tem sido, enfim, a tábua de salvação dentro da sua dimensão, a tábua de salvação de muitas companhias aéreas, para, dizia eu, a APAT tem apostado em afirmar o negócio da carga como um negócio de pleno direito e uma coisa importante, uma fonte de receita importante e um motor da economia nacional. Isso tem avançado, tem tido receptividade de quem tem que ser vosso parceiro nessa missão? Tem, não enquanto comunidade. Aliás, a comunidade esgotou-se por si só, porque em termos da influência ou daquilo que poderíamos
ter como benefícios da existência da própria comunidade. Ela continua a existir de forma informal, sempre que é necessário reunimos, mas entendemos que não era um organismo que estivesse a acrescentar alguma coisa e, portanto, nas situações em que é necessário, a comunidade reúne-se e toma posições sobre os assuntos que entenda que deve tomar a nível do aeroporto de Lisboa. Existe também uma comunidade no aeroporto Francisco de Sá Carneiro, mas, de facto, em termos institucionais, eu penso que podia ser feito bastante mais e que não está a ser feito. E a APAT tem tentado dinamizar, tem estado mais interventiva até nos últimos anos em relação a uma data de assuntos. Temos reunido com a tutela, com a ANAC, tentamos que as coisas avancem, mas é claro que tem que haver vontade de todas as partes para que se consiga chegar a algum lado, não é? Pois, aqui o problema é mesmo fazer as coisas avançar. O professor Álvaro Costa foi o primeiro a lançar para a discussão a questão da TAP, porque de facto a TAP está no momento de refundação, diria eu, porque está-se a fazer um esforço enorme, estamos todos a fazer um esforço enorme, porque o dinheiro é nosso na prática, não é? Para tentar salvar a TAP, mas de facto da existência da TAP, ou da sua inexistência, ou da existência com uma determinada dimensão e uma determinada vocação, isso tem, obviamente, como o professor já referiu, tem impacto nas necessidades de espaço, nas necessidades de infraestrutura. A TAP tem o seu hub em Lisboa, é o maior cliente e o maior utilizador do espaço de Lisboa e, portanto, com TAP ou sem TAP, a realidade dos aeroportos é completamente diferente. Deveriam estas duas questões ser abordadas de um ponto de vista estratégico, dando-se até o caso feliz e natural de estarem, em termos de governo, de estarem sob a mesma tutela portanto, e de estar no momento de tomar decisões. Seria interessante ponderar isso, até porque a TAP opera em Lisboa, mas opera no Porto, opera em Faro, mas desde logo em Lisboa e Porto. O Norte tem pedido maior atenção da TAP, tem reivindicado maior atenção da TAP para o Porto. O aeroporto do Porto tem possibilidade de duplicar a sua capacidade de operação. Portanto, estas duas realidades deveriam estar lado a lado no momento de pensar sobre estas coisas e de decidir. Álvaro Costa? Não? Sim, e pronto, isso para mim é fundamental. E aliás, o professor Manuel Leitão também falou sobre ter uma visão sistémica. Eu acho que, por exemplo, ter a ferrovia no aeroporto do Porto altera muito a procura, por exemplo, do aeroporto de Lisboa. Portanto, se nós temos de ter uma visão sistémica de transportes, perceber onde estão os problemas, temos de resolver os problemas de congestionamento. E, portanto, se nós temos um aeroporto que não serve, uma ligação, por exemplo, que é muito fácil, ferroviário ao aeroporto do Porto e aumentar o seu interland a partir de Coimbra, portanto, iria alterar a forma como as coisas, como os movimentos se distribuem. Mas eu penso que sim, o que está a dizer para mim é fundamental. Portanto, além dessa visão sistémica, o que pode fazer que cruzado com o que está a dizer, que se calhar não é preciso o Portela mais 1, mas o Portela mais 0, ou o 0 mais 2, como estava, quer dizer, 0 em termos aeroportuários e muito em termos ferroviários, não é? Portanto, é uma concepção. O que nós temos de perceber é como é que nós vamos resolver a procura, sendo que a procura é muito condicionada por comportamentos irracionais do Estado. Portanto, em relação à TAP. Portanto, nós temos de perceber qual é a racionalidade que vai haver do Estado em relação à TAP. Porque assim, se nós metermos 3,7 mil milhões de euros na TAP para a viabilizar, nós vamos ter uma determinada TAP. Só que claro, os acordos que estão a ser feitos não se está a viabilizar a TAP, está-se a adiar com esses 3,7 mil milhões de euros a falência da TAP, porque não se está a alterar as contratações que se tem, ou o acordo coletivo de trabalho que se tem com os trabalhadores, está-se a suspender. Quer dizer, o Estado meter 3,7 mil milhões e daqui a 4 anos ter o mesmo acordo
atual, quer dizer, isto é deitar dinheiro fora e vamos ter continuamente este problema. Portanto, nós temos de perceber o que é que está a ser feito na TAP, se é de facto uma viabilização de uma companhia que nós não vamos ter de meter lá mais dinheiro, ou se também vamos estar continuamente a suportar uma companhia inviável, que depois temos de arranjar um aeroporto que é inviável, quando aquilo cair tudo, temos a conta toda, que é o que estamos habituados, portanto, temos a conta de tudo. Pronto, portanto, para mim, a TAP e a forma como nós nos comportar em relação a ela é fundamental para ver que infraestrutura é que nós precisamos. Sendo que no aeroporto do Porto há grande capacidade de expansão e, portanto, há a hipótese de alimentar melhor a sua alimentação e depois há a hipótese de, com pequenos investimentos, aumentar muito a sua capacidade. Portanto, está muito longe de ser uma infraestrutura à beira de congestionamento, não é? Mas precisa de alguns pequenos investimentos para resolver esses pequenos gargalos que tem no seu planeamento. Professor Manuel, então, vamos então falar estamos a falar, o mote destas conversas cruzadas é o aeroporto de Lisboa, mas já estamos a falar do aeroporto do Porto. A Alemanha, que o professor é uma realidade que conhece bem, e a Lufthansa há muito apostou num esquema bicéfalo, digamos, com Munique e Berlim, e Frankfurt, perdão, em termos de operações, 2 grandes hubs especializados, e agora está a apostar, ou a voltar a apostar, no comboio para fazer ligações entre aeroportos ou entre origens internas de menor dimensão e os grandes hubs para lançar os passageiros. Aqui, no âmbito da reorganização da TAP, e pensando e ouvindo os responsáveis económicos e políticos do Norte, tem-se falado na necessidade de a TAP olhar e criar um hub também no Porto, específico, obviamente, para numa lógica de complementaridade com Lisboa, e tem-se falado, e há o anúncio da nova ligação de alta velocidade ferroviária, portanto, entre o Porto e Lisboa, que há de colocar as duas cidades, enfim, a pouca distância, há de encurtar a distância em termos de tempo, que é como importa medi-la, há de encurtar a distância entre as duas cidades. Portanto, ponderado isso tudo, de facto, TAP, aeroporto de Lisboa, são duas coisas que são indissociáveis. Em termos de futuro. Sim, quer dizer, vamos ver, se tivermos um cenário de uma linha de caminho de ferro entre Lisboa e Oriente, vamos por uma questão de simplificação, considerar que a estação do Oriente é a estação do aeroporto da Portela, porque fica a 3 paragens de metro da linha vermelha. Portanto, enfim, ou então sobe-se à Avenida de Berlim e passado alguns minutos está-se da Portela. Portanto, embora estritamente falando o terminal ferroviário não coincida em absoluto com o Humberto Delgado, praticamente está lá em cima. Se considerarmos que conseguimos chegar daí da estação do Oriente ao aeroporto de Sá Carneiro em qualquer coisa como 1h30, com uma nova ligação de alta velocidade, quase que podemos dizer que temos um aeroporto de Portugal com 2 aeroportos existentes ligados por caminho de ferro e que podem ser explorados em tandem, digamos assim. Isso, digamos assim, vai-nos projetar para uma realidade nova que talvez nos possa, pelo menos naquilo que é o centro de Portugal e o noroeste peninsular e também a própria área metropolitana de Lisboa, é um cenário que talvez nos possa fazer repensar a necessidade de construir um aeroporto completamente novo, que será um investimento nunca inferior a 2.500 ou 3.000 milhões de euros. E se calhar com isso constrói-se de facto a linha de alta velocidade com algo mais. Transfere-se muitas viagens que inclusivamente se fazem de automóvel para o modo ferroviário, que são as viagens de distribuição e de alimentação dos aeroportos. E esses 2 aeroportos funcionam praticamente como um só, porque têm uma ligação ferroviária rápida. Isto
permite também, penso eu, garantir a perenidade de Portugal como algo, independentemente do operador TAP sobreviver ou não, permitiria garantir a perenidade de Portugal. Com a consolidação de um sistema ferroviário, de um sistema aeroportuário, tendo como pivô, de facto, o caminho de ferro. Há aqui, penso, um problema com a TAP. Não sabemos o que é o futuro da TAP e a TAP pode sobreviver ou não sobreviver, sendo que é o cliente esmagadoramente maioritário daquilo que é um sistema aeroportuário que tem apenas um concessionário, que é a Vinci. E, portanto, temos aqui um problema, penso eu, de reconciliação de uma operação que, em princípio, é um mercado contestável, quer dizer, pode sobreviver, pode falir ou ser substituído por outro qualquer, mas depois temos uma infraestrutura que é um mercado não contestável, ou seja, um monopólio natural, e que foi estabelecido na altura, enfim, com um entorno político muito particular, mas com o pressuposto de que seria um investimento seguro, com a garantia de um grande cliente, penso eu, que num tempo indefinido seria a TAP. Ora bem, isso agora, com as circunstâncias em que estamos a viver, é francamente posto em causa. Não havendo de facto a garantia de sobrevivência desse operador, depois também não há a garantia de sobrevivência de receita para esse concessionário, que teoricamente deveria ter a seu cargo a construção de um novo aeroporto. Uma vez mais, digo eu, isso pode colocar em causa a própria necessidade e o próprio atrativo de construir um aeroporto, e se conjugarmos isto com uma probabilidade grande nos próximos 10 anos termos um grande investimento em caminho de ferro, que depois esteja articulado com aeroportos existentes, a saber, à cabeça, a Portela, que não é direto, mas é quase através da Gar do Oriente, e, por outro lado, a chegada do ramal de Leixões, com uma ou duas bitolas, isso aí depois já são pormenores técnicos, que é pôr lá o terceiro carril na via dupla, até o aeroporto de Sá Carneiro, pode, de facto, projetar-nos para uma situação completamente nova, em que ambos os aeroportos existentes e sem necessidade da construção de um novo podem constituir um sistema aeroportuário muito interessante, seja qual for o operador maioritário que aqui, ou os operadores maioritários de passageiros e carga que aqui funcionarem. A questão, se me permitem, é uma... É possível, nesta altura e no contexto que existe, decorrente da privatização total, 100% da ANA, adquirida pela Vinci, é possível o Estado decidir estas coisas desalinhado com os interesses da ANA Vinci? Antes de responder a isso, só gostava de particularizar, porque o Sr. falou sobre o Norte querer mais voos da TAP. O Norte, portanto, eu tenho estado um bocado ligado... Mais voos, ponto, não é? Da TAP? O Norte não quer mais voos da TAP. O Norte não quer ser tratado como uma política ioió. Portanto, no fundo, o que é que acontece? A TAP, de um momento para o outro, entende pôr lá voos e a Ryanair sai, e depois, de um momento para o outro, sai a TAP e o Norte fica sem voos. Quer dizer, o Norte cresceu mais, e o aeroporto do Porto, quando a TAP não estava lá. Portanto, é preciso entender que o grande crescimento do aeroporto do Porto e das ligações do Norte a toda a Europa dá sem TAP. Portanto, depois a TAP resolve apostar e os outros começaram a sair. E depois vem a pandemia e o Norte ficou isolado, porque os outros já tinham saído e a TAP resolveu não ir para lá. Portanto, há aqui uma questão, e isto tem a ver com a questão de uma gestão de uma empresa pública. Se a TAP mudar a sua política para ir para o Norte, quase que tem de fazer um contrato a longo prazo. Porque assim, o que a TAP está a fazer no Norte é predador. Pronto, e isto é por isso que o Norte tem dificuldade em entender como é que o Estado vai meter dinheiro na TAP, porque está a meter dinheiro para se autodestruir. Quer dizer, quem criou o aeroporto do Porto foi a Ryanair.
Portanto, nós temos hoje muitas ligações, mas não se devem à TAP. Portanto, e isto não quer dizer que isto não salteie, mas tem de saltar de uma forma estrutural. Portanto, e não é isso que está a acontecer. Portanto, o Pão Norte, eu penso que o melhor é ou fica ou não fica, mas define. Portanto, não pode, à segunda fica e à terça sai, porque isso não dá estabilidade ao mercado e é assim que o Norte tem sido tratado pela TAP. Portanto, isto faz com que, isto é quase como o aeroporto, tem de haver uma decisão de longo prazo e a TAP tem de perceber como é que é tratar o Norte a longo prazo. Pronto, e o Norte sempre foi mais bem tratado pelo mercado do que por uma empresa pública, porque a empresa pública vai lá para destruir e não para... Portanto, para isso ir aproveitar de um mercado que é criado por outros, em vez de ir lá criar o seu mercado. Eu entendo que o hub pode ser em Lisboa perfeitamente, que é onde a TAP precisa de uma rede europeia. Em Lisboa tem muito melhor rede do que no Norte. Ter duas bases é muito complicado. Quer dizer, isto que a Lufthansa faz, só a Lufthansa é que faz. A Alitalia não consegue fazer. Portanto, quando há esta indefinição de qual é a sua base principal, uma companhia não se consegue manter. Agora, como a Lufthansa é tão grande, portanto, e o hub de Frankfurt está congestionado, eles precisam de um segundo hub. E é a única companhia que eu conheço que funciona com hub duplo, por causa da dimensão. A TAP funcionar com hub duplo vai ser muito complicado, porque, por exemplo, do Norte não tem a rede europeia. A rede europeia dá prejuízo. Portanto, é muito difícil a TAP criar uma rede do Porto para a Europa. E, portanto, até podia pôr algumas ligações intercontinentais no Porto, mas depois não tinha a distribuição. Portanto, e a distribuição de passageiros é como a distribuição de carga. Tem de ter continuidade, quer dizer, portanto, esta rede faz-se melhor num polo. Portanto, é preciso perceber em que aeroporto é que se vai fazer isso. Portanto, eu confesso que um duplo hub não vejo. Portanto, e eu não vejo nenhum problema que a TAP funcione de Lisboa. O que eu vejo o problema é, de um momento para o outro, cria uma ponta aérea quando a Ryanair estava a começar e, portanto, destrói as ligações da Ryanair e depois resolve desistir da sua própria ponta aérea. Quer dizer, isto é que não funciona. Portanto, no fundo, é preciso uma clareza do que é que a TAP vai fazer. Ou põe o hub, ou mantém o hub em Lisboa, ou vai com o hub para o Porto, ou vai para o hub para Beja, faz o que quiser. Mas a questão tem de haver um compromisso e não é... E sobre os interesses da IANA de Avanci, portanto, e do que é que, que nós podemos decidir, Portugal pode decidir. Bem, e eu confesso, pronto, e isto se calhar é das primeiras vezes que eu estou a dizer isso, é assim, o problema do monopólio aeroportuário, os ingleses resolveram muito bem. Venderam os aeroportos aos espanhóis e quando os aeroportos eram espanhóis chegaram à conclusão que havia um problema de concorrência. E, portanto, disseram aos espanhóis para destruir a concorrência. Quer dizer, aqui fala, nós não precisamos comprar os aeroportos, o que precisamos é chegar à autoridade de concorrência, não sei o que é que está a fazer. Quer dizer, há um monopólio, os aeroportos em Portugal. A autoridade de concorrência está a olhar para muitos monopólios, não olha para este. Portanto, no fundo isto não é o problema do Estado, porque o Estado não tem dinheiro para comprar os aeroportos. O que tem de dizer a Avanci é que tem de vender um aeroporto. Pronto, e então aí altera tudo, um ou dois, quer dizer, em Inglaterra a Ferrovial teve de vender uma série de aeroportos à volta de Londres e acho que até teve de vender um na Escócia, porque até isso foi considerado como brigar com a concorrência do mercado. Portanto, em Portugal o que existe é um problema de concorrência aeroportuária. E existe um problema também de gestão, porque eu acho que, de certa forma, em alguns casos destes aeroportos, como acontece em França, deve haver um envolvimento das autoridades locais, das APATs, deste mundo, das associações empresariais, na gestão de uma infraestrutura que, de facto, essa infraestrutura é um custo-contexto de uma atividade industrial ou distribuição, quer dizer, não é nada que seja, que possa ser visto como uma infraestrutura que tem de ser gerida economicamente. Não, quem paga estas infraestruturas às vezes são poucos clientes e que, se depois tiverem aquilo mais caro, portanto, têm de repercutir nos seus próprios... E isso acontece, por exemplo, em relação ao Porto de Leixões. Quer dizer, aquilo são procuras derivadas de uma atividade industrial. Portanto, não tem que ser gerido com princípios que não são muito os princípios ligados a essa própria atividade.
Pronto, e existem problemas de logística no aeroporto de Lisboa que têm de ser resolvidos e são vitais para a economia portuguesa. Por exemplo, numa altura estive a analisar a economia dos Açores, portanto, para os Açores, por exemplo, o circuito do frio para o peixe ou até algum circuito para as próteas, portanto, para as paletas é fundamental. No aeroporto de Lisboa não funciona, as coisas estavam mal. Quer dizer, não havia aquela fiabilidade que era necessária e, portanto, nós podemos pôr uma economia de uma região pendurada numa infraestrutura que não funciona. Portanto, estas questões de ter a logística a funcionar muito bem nestas infraestruturas é fundamental para a economia. Portanto, de certa forma, isto não pode ser muito concorrencial, se calhar tem que ter estas associações e tudo envolvida na própria gestão dos aeroportos. Isso claramente para mim, por exemplo, no Porto de Leixões ou no aeroporto do Porto, isso tem de acontecer e eu acho que a autoridade de concorrência mais cedo ou mais tarde tem de atuar em relação a isso. Chegar a avançar e dizer, o aeroporto tem de ser vendido, porque senão perdem a concessão, que é o que a autoridade inglesa chegou em relação à ferrovial. Portanto, às vezes dizem assim, o governo não tem dinheiro para ir comprar a concessão. Não precisa. Quer dizer, o problema não é do governo, não tem dinheiro para ir comprar a concessão. Mas aquilo é um ativo que está na mão do privado que condiciona o acesso ao país. É uma debilidade que o país tem muito grande. Mas isso não pode existir, não é? Mas isso é um problema da autoridade de concorrência neste momento. Claro. Paulo Paiva, a carga aérea em 2020, de acordo com os dados da IATA, ou melhor dizendo, começou 2021 já em níveis de pré-crise, portanto, comparando janeiro de 2021 com janeiro de 2019, já cresceu ligeiramente, marginalmente, e a IATA diz que as perspectivas são para continuar a crescer, malgrado a falta de capacidade para transporte, uma vez que como sabemos todos, grande parte da carga viaja nos porões da carga aérea, viaja nos porões dos aviões de passageiros. Vendo essa tendência de crescimento e de resiliência da carga aérea, pergunto-lhe, e vendo que já estamos atrasados umas dezenas de anos para resolver em definitivo este problema da capacidade aeroportuária de Lisboa, a minha pergunta é, agora que vamos estudar tudo outra vez, qual é o prazo, enfim, razoável para se tomar uma decisão e para se implementar qualquer que seja a decisão tomada e implementá-la? Antes disso, já agora gostava também de dizer que subscrevo a opinião do professor Álvaro Costa em relação à questão da ANA. E àquilo que já foi dito, que há uma data de situações, e o exemplo que deu da cadeia de frio, por exemplo, é gritante desde o início que existe este novo terminal. E no Porto é igual, não há condições. Não há condições de armazenagem frigorífica, não há um elo à cadeia de logística de frio que liga o aeroporto de Lisboa aos seus clientes. O mesmo acontece com animais vivos. Há uma data de situações que, se as condições fossem criadas, se calhar estávamos a trabalhar de forma diferente. Em relação a esta questão da carga aérea, eu há bocado já mencionei, em 50 anos eu acho que está a maior parte do trabalho feito sobre estudos e investigações e soluções possíveis. Penso que algumas coisas terão que ser atualizadas para a realidade que temos hoje em dia e para aquilo que é expectável. Por exemplo, em termos do transporte aéreo, os estudos indicam que só irá recuperar para depois de 2024, não sei, é um estudo, mas não deixa de ser um indicador das expectativas também. E isso dá-nos alguma margem aqui para tomarmos as decisões, mas essas decisões não podem, eu há bocado já disse, não podem demorar mais de 6 meses, não quer dizer, isto... Ou então começamos a vender Portugal como o país dos estudos e exportamos estudos para tudo quanto é lado.
Se calhar é uma ideia, não sei se alguém do governo está a seguir aqui o direto, pode ser uma ideia. No outro dia, um humorista português disse que se demorarmos 50 anos para tomar uma decisão, tudo indica que vamos demorar mais de 50 anos para tomar outra, se calhar o melhor é já pensarmos em plataformas de lançamento, em vez de aeroportos. Portanto, quer dizer, tem que ser rápido. O Estado tem que se convencer que está cá para nos servir, para servir o interesse do país. E, portanto, tem que haver aqui um clique. Estamos a passar por mudanças profundas provocadas involuntariamente pela pandemia e acho que o próprio Estado tem que absorver essa ideia e começar a mudar em muitas coisas mesmo. Tem mesmo que mudar muito. De facto, a pandemia está a acelerar o ritmo que as coisas vão evoluindo e eu perguntava ao Manuel Tão e ao Álvaro Costa, de facto, a pandemia deu-nos aqui uma ligeira folga, não é? Em termos daquelas projeções do crescimento do tráfego aéreo, deu-nos uma ligeira folga, enfim, é consensual que andamos para trás há alguns anos, enfim, depois há interpretações diferentes sobre quantos anos e haverá variantes, nuances regionais e de mercado para mercado, mas enfim, ganhamos aqui uma pequena folga. De qualquer maneira, já gastamos tantas folgas que quando é que é razoável quando é que seria razoável termos em definitivo uma solução agora no decorrer desta avaliação ambiental e estratégica e, portanto, uma decisão definitiva sobre a localização do novo aeroporto, se for esse o caso. Qual dos meus amigos quer comentar primeiro? Álvaro Costa. Álvaro? Não, pode ser o Manuel. Manuel, então, eu posso falar depois. Bom, quer dizer, realisticamente falando, e sendo muito rápido, não creio que essa avaliação se possa fazer em menos de um ano. Portanto, quer dizer, é assim, as coisas aqui, independentemente das opções a considerar e do desfecho que venha a ter, é um bocadinho, eu penso que é temerário falarmos em menos de um ano para uma redefinição de cenários mais ou menos realistas que aí possam aparecer. Depois a materialização do que daí sair, não sei, talvez seja irrealista falarmos num cenário talvez 2025, qualquer coisa como esse género, mas não sei, eu passava aqui também a palavra aqui ao Álvaro, o que é que ele pensa. Bem, eu também penso que a avaliação ambiental vai demorar, mas eu acho que nós temos, eu concordo com o Paulo Paiva, disse que nós temos de ter uma solução. Quer dizer, eu confesso, mais que o tempo de implementação, para mim é que nós temos de ter um consenso do que é que queremos fazer, que ainda não temos. E, portanto, nós temos, porque depois, se tivermos toda a gente alinhada, são muitos decisores depois, quer dizer, os operadores logísticos têm de organizar as suas cadeias, quer dizer, tudo demora depois muito tempo a implementar. Mas o problema neste momento que existe é a instabilidade, a indefinição, quer dizer, ninguém sabe o que é que vai ser, portanto ninguém pode tomar decisões e, portanto, não há compromissos com nada. Portanto, eu confesso que acho que as coisas têm de ser bem feitas. E depois, se vão demorar 2 anos, se vão demorar 3 anos, nós temos de ir dando passos seguros. O que eu sinto neste setor é que isto não está a acontecer. Portanto, mesmo em relação aos aeroportos, à companhia, depois mesmo a outros aeroportos, quer dizer, portanto, sinto que está tudo muito indefinido porque não há uma estratégia clara. Ou as estratégias que vão sendo criadas são irreais. E depois aparecem... Vamos lá, o problema da TAP não é o problema da pandemia, o problema da TAP é um problema estrutural que existe desde sempre. Portanto, a questão é, agora a pandemia, nesse aspecto até acho que foi uma coisa boa, porque veio pôr este problema que estava a ser estrutural e estava um governo privatiza, o outro nacionaliza, depois um deixa alugar. Quer dizer, o problema da TAP é um problema, quer dizer, estrutural.
E, portanto, resolver estes problemas um a um, para mim, é importante. Eu acho que se pode resolver o problema da TAP, mantendo a companhia, mas então tem de se resolver estruturalmente. Eu estava a meter confusão, vão resolver até 2024 e depois ver-se. Quer dizer, isso não existe. Porque, é assim, o problema estrutural está lá. Se não se chegar, se não se fizer um write-off, fizer assim, uma companhia eficiente, montar... que eu, por exemplo, preferia que a TAP tivesse falido e tivesse reaberto, como fizeram outras companhias recentemente até, quer dizer, a companhia tem de estar num mercado que é um mercado competitivo, então vamos criar uma companhia competitiva naquele mercado com aqueles ativos, aviões, pessoal, pronto. Mas vamos perceber o que é que tem de ser esta companhia o que é que tem de ser uma companhia competitiva. Então, tem a impressão de nós suspendermos a companhia, quer dizer, porque nós, de facto, vamos financiar a suspensão de uma coisa que estruturalmente não tem viabilidade. E isto é que me dá muita confusão em todo este processo, não é? Portanto, e no processo também de escolha do aeroporto, ter adiado esta questão da avaliação ambiental e ter mudado a lei para permitir que as autarquias possam tomar estas decisões. Portanto, isto é um problema todo que não está a ser visto na sua globalidade. E, portanto, eu acho que isto agora o que tem de começar é fazer as coisas bem feitas. Depois demorar um ano, demorar dois, quer dizer, porque depois vem a avaliação ambiental, mas depois já há outros problemas. Quer dizer, portanto, no fundo o que se tem é de fazer tudo de forma estrutural e bem feita, que é uma coisa que o nosso país tem dificuldade, de facto. Nós não somos um país... Eu vi em Inglaterra a estrutura de decisão da administração é incrível. Aqui nós temos uma debilidade na administração que às vezes nós pensamos que nós precisamos de mais Estado, vamos ter mais funcionários públicos. Não, nós precisamos ter uma administração que funcione, porque quanto mais nós pusermos num problema que subsiste, pior. O que nós temos é reorganizar para fazer com que as coisas funcionem bem. Pronto, e há aqui muitas decisões neste setor que não têm, que não estão alinhadas com o que deve ser. Não é? Eu acho que temos de meter mais mercado neste setor, mais agentes económicos, a indústria, as associações, quer dizer, a organizar, porque senão isto... Nós estamos num setor que tem tradicionalmente considerou sempre superior ao mercado, não é? E, portanto, o mercado tem de entrar neste setor para ele ganhar racionalidade na decisão. Muito bem, meus amigos, o tempo voa, não é? Ou não estivéssemos nós a tratar de aeroportos, já ultrapassamos bastante o tempo que tínhamos pensado para esta nossa Palavras Cruzadas. Agradeço ao Paulo Paiva, agradeço ao Álvaro Costa e ao Manuel Tão. Ficou a ideia de que, de facto, já que perdemos tanto tempo, se justificará agora não nos dar a pressa toda e caminharmos, ainda que seja devagar, mas com passos firmes e para uma decisão correta. Ficou a ideia, parece-me, que o aeroporto de Lisboa, sendo embora de Lisboa, porque tem importância e impacto nacional, tem que ser avaliado precisamente ao nível de um sistema nacional áreas da TAP e do aeroporto, porque estão umbilicalmente ligados e são absolutamente essenciais para a alavancagem e o desenvolvimento da economia nacional. Portanto, mais uma vez, Paulo Paiva, Álvaro Costa, Manuel Tão, obrigado por se terem dedicado aqui a última hora. Aos que nos estiveram a seguir pelo Facebook, agradeço, espero que tenham gostado. Meus amigos, vemo-nos num próximo Palavras Cruzadas para continuar a falar de temas da atualidade. Muito obrigado, continuação. Obrigado. Obrigado, até à próxima. Fiquem bem, até à próxima.